Veja os destaques de hoje do Jornal da Guanaré. Maio Laranja, Câmara Municipal de Caxias inicia ciclo de palestras virtuais. Dia das Mães, lojistas se reinventam para atrair clientes em uma das datas mais importantes do ano. Venda de antidepressivos cresce 17% durante a pandemia. E ainda, Dança do Lili de Caxias completa 36 anos de existência. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Guanaré. Boa tarde. O vereador Júnior Barros, que assumiu uma vaga na Câmara após a morte de Urani Cavalcante, recebeu as boas-vindas dos colegas parlamentares na última sessão remota. Os 19 vereadores da Câmara Municipal de Caxias, nesta segunda-feira, deram boas-vindas a Júnior Barros, vereador que assume a vaga de Urani Cavalcante, que foi vítima de Covid-19 no último dia 7 de abril. O parlamentar tomou posse no último dia 15 de abril e participou pela primeira vez nesta segunda-feira de uma sessão no Legislativo. Júnior Barros tem 31 anos e no processo eleitoral do ano passado conseguiu alcançar 608 votos. Estar aqui hoje para mim é um sentimento de muita dor e profunda tristeza. Uma vez que estar nessa cadeira veio a mim pela perda de um grande amigo e companheiro partidário, o eterno vereador Urani Cavalcante. Os vereadores também lamentaram a perda de Talmi Franklin Rosa Neto, que era secretário municipal de Finanças, Planejamento e Administração, irmão mais velho do prefeito de Caxias e filho de Zé Gentil e Rosário Gentil. Talmi Rosa faleceu aos 55 anos. Prestar solidariedade com a família do prefeito Fábio Gentil pela perda do nosso saudoso Talmi, principalmente aos filhos deles, que são meninos que eu conheço desde criança, com a dona Rosário, que só ela mesma sabe a dor dessa mãe que perde um filho. Quero aqui também levar a minha mensagem de sentimentos à família Gentil, ao nosso prefeito Fábio Gentil, à dona Rosário, ao Gentil Neto, ao Marcelo, ao João Vitor, a Maiara, pela perda do nosso amigo Talmi. É muito difícil e nós sentimos muito juntamente com a família. Queríamos, inclusive, pedir agora verbalmente ao nosso presidente que encaminhasse uma moção de pesar aos familiares da Gentil Rosa pela morte, pelo falecimento do nosso grande companheiro e irmão Talmi Rosa. A família de Fábio Gentil, como de todas as pessoas que perderam seus entes queridos aí nessa batalha para a Covid, meus sinceros sentimentos. Eu poderia terminar de outra forma, porque hoje foram aprovados vários projetos, né, vários requerimentos de todos os vereadores, desejando pesar primeiro a Maiara, a sua esposa, do Talmi, aos meninos, ao Gentil Neto, ao Marcelo e ao João Vitor, e também a pessoa que criou os meninos, a Edileuza, né? E também desejar pesar ao meu primo Fábio, que ele tem uma árdua situação a cumprir, porque hoje ele é o chefe da cidade, e mesmo passando por tudo isso, ele tem que entender que ele precisa prosseguir, ele precisa seguir e comandar a cidade. Sei que é dura a situação, é muito ruim a situação. Só quem sabe o quanto é ruim quem sente dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Mas eu encerro aqui minhas palavras de hoje. Força, tia Rosário. Muita força para a senhora.
Lembrando que a sessão remota desta segunda-feira será às 9 horas da manhã na Câmara de Vereadores e será transmitida nas redes sociais oficiais da Câmara Municipal. E em tempos de pandemia, os comerciantes estão se reinventando para atrair os clientes em uma das datas mais importantes, que é o Dia das Mães. As vendas pela internet têm crescido, o aumento foi de 30%. Pelo segundo ano consecutivo, a pandemia afetou a relação dos vendedores e clientes. Para driblar o prejuízo no comércio causado pela crise sanitária, muitas lojas têm se reinventado. Essa, por exemplo, no centro de Caxias, reforçou os cuidados para preservar a saúde financeira dos colaboradores e clientes. Eu acredito que esse Dia das Mães ele vai ser melhor do que o ano passado, porque assim, ano passado a gente ainda estava meio perdido em relação à questão dessa pandemia, né? E agora, assim, de certa forma, a gente já está sabendo lidar um pouco mais com essa situação. Nós já temos aí uma vantagem que o comércio vai estar aberto, né? A decoração para o Dia das Mães tem sido além das vitrines físicas e ganhado cada vez mais o espaço virtual. O resultado disso tudo, um acréscimo de quase 30% nas vendas pela internet. Para você, cliente, que você não está saindo de casa, entre em contato conosco através das redes sociais, através de WhatsApp. A gente sempre está fazendo essa divulgação, porque tanto à vista, como no cartão, como no crediário, a gente tem condições de atender o cliente a domicílio através do atendimento online. Já as vendas cara a cara com o cliente têm apresentado números negativos. E o motivo, você já deve imaginar. O setor de calçados e confecções teve uma queda considerável nas vendas, de 15% a 20%. E isso tem uma explicação. Com os decretos proibindo casamentos, batizados e festas, a procura por esses produtos diminuiu consideravelmente. É o chamado ciclo do comércio. Mesmo com tantas dificuldades, o setor tem esperança. Então nós esperamos que, com a redução do número de pessoas infectadas, o comércio volte aos poucos, que de fato está voltando, a ter o fluxo de gente normal nas ruas. E você aí de casa, já sabe como vai presentear a sua mamãe? Às vésperas da data, muitos ainda estão sem a ideia do que comprar. Que tal uma linda peça de artesanato, regada de amor e sentimentos? Pois é, essas peças estão disponíveis em uma loja localizada no Caxias Shopping, fruto do trabalho de artesãs que participam do projeto da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A loja tem uma infinidade de produtos, artigos de decoração, acessórios, objetos religiosos, tudo feito pelas mãos de artesãs caxienses, que são assistidas por projetos sociais da Secretaria da Mulher. A nossa loja hoje ela trabalha com parceria com as nossas artesãs. Nós catalogamos todas as peças e essas peças são vendidas por artesãs que trabalham conosco. A paixão pelo artesanato corre nas veias de Rita de Cássia, tanto que ajuda a outras mulheres a aprimorar a arte. Segundo ela, o que falta é a valorização por parte dos caxienses. A maioria das pessoas eles não dão valor ao artesanato, porque eles acham mal feito, mas a maioria faz bem feito. Aqui o nosso serviço é de qualidade. Com a aproximação do Dia das Mães, a loja foi abastecida e a renda dos produtos vai direto para as mãos das criadoras dessas artes, como forma de incentivo. Todas essas peças estão aqui à disposição para você, filhos, noras, amigas que querem presentear as mães no Dia das Mães. Aqui nós temos todos os kits necessários para você fazer esse momento mais feliz. E pense também que você vai estar ajudando a mobilizar o empreendedorismo dessas artesãs, que nesse momento de pandemia estão paradas, porque não está tendo feira, não está tendo nenhuma mobilização que intensifique esse trabalho. E a Secretaria veio com esse projeto para poder acolher essas mulheres. Eu sou instrutora, dou aula lá no artesanato, mas é da Secretaria da Mulher. Aí nós temos essa loja e nós estamos aproveitando para divulgar o nosso trabalho com as meninas, com todas as nossas alunas, para ter uma renda extra. O Senado aprovou o projeto de lei que dá à mulher vítima de violência doméstica prioridade em programas sociais de acesso à moradia.
O objetivo é garantir com a maior brevidade possível a possibilidade de sua mudança para longe do agressor. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. E olha só, por conta do aumento no número de pessoas com transtornos mentais em consequências da pandemia do novo coronavírus, a venda de antidepressivos cresceu 17% no Brasil. Ansiedade e depressão lideram a busca por serviços no Centro de Atendimento Psicossocial Dr. Bacelar Viana, mantido pelo Sistema Único de Saúde na Avenida Getúlio Vargas, no Monte Castelo, em São Luís. O CAPS conta com equipe multiprofissional com direito a médicos, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, terapeuta ocupacional. Tudo isso para garantir atendimento 24 horas para quem precisa. Somos um serviço porta aberta. O que significa isso? Que a pessoa que desejar uma avaliação, ela pode vir à unidade, a equipe faz essa avaliação e a gente dá um retorno para a pessoa. Se ele realmente tem uma necessidade de um acompanhamento em algum serviço de saúde mental, e que serviço de saúde mental seria esse? Se Deus quiser, a pandemia brevemente estará acessando os seus limites, em razão de uma série de procedimentos que estão sendo implantados na população brasileira. Por outro lado, os danos psiquiátricos e emocionais não cessarão agora. Problema de ansiedade, de depressão, de transtorno de ataques agudos de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, um índice gigantesco de suicídio que está aumentando no mundo todo. Então são situações absolutamente aterradoras. Por conta do aumento no número de pessoas com transtornos mentais em consequência da pandemia do novo coronavírus, como efeito cascata, aumentou também o consumo de medicamentos para esses transtornos. Antidepressivos, ansiolíticos e estabilizadores de humor tiveram um aumento nas vendas em 2020, 17% maior em relação a 2019. Amazonas e Ceará ocupam a primeira posição do ranking divulgado pelo Conselho Federal de Farmácia, com 29% na medicação consumida no ano passado. O Maranhão ficou em terceiro lugar nesse ranking, com 27%. E os farmacêuticos confirmam o aumento da movimentação por causa da pandemia. O consumo em pessoas jovens aumentaram demais. E logo porque essa doença ela tem deixado a pessoa com alguns casos de ansiedade, principalmente o pós-Covid. Ela tem deixado muito o cliente com esse estado. Então, o quanto nós, o papel nosso de farmacêutico é orientar o uso correto, ver a questão da dosagem, o medicamento prescrito, e está tendo esse acompanhamento, né? Então, o farmacêutico é um dos principais meios para esse cliente não fazer o uso desordenadamente desse medicamento. E depois do intervalo, iniciada hoje a campanha de vacinação para gestantes, puérperas e outros grupos prioritários. E ainda Maio Laranja, a Câmara Municipal de Caxias inicia ciclo de palestras virtuais. Nós voltamos em instantes. Já estamos de volta, 12 horas e 23 minutos, e eu convido vocês para, junto comigo, analisarmos os dados do Boletim Epidemiológico de Caxias. Confirmados, já são 10.794. Lembrando que essa somatória é desde o início da pandemia. Testes rápidos, 45.439. Internações, 58. Recuperados, nós temos 9.494. E o número de óbitos hoje em Caxias somam 342. Agora a gente traz para vocês o balanço das vacinas recebidas e aplicadas. Caxias já recebeu 48.567 vacinas. E já foram aplicadas 42.177. Daqui a pouquinho a gente volta a falar das vacinações da campanha. Nas últimas 24 horas no Maranhão já foram registrados 1.127 novos casos e 35 mortes pela doença. Olha só, desde o início da pandemia até o mês passado, foram confirmados em todo o Brasil quase 10 mil casos da Covid-19 entre gestantes e mulheres pós-parto. Mariana está grávida de 3 meses do segundo filho.
Desta vez, a gestação acontece num momento super delicado, em plena pandemia da Covid-19. Por isso, os cuidados foram redobrados para evitar a contaminação. Máscara, 1, 2, quando é necessário sair, porque embora eu esteja no trabalho remoto, mas quando é necessário sair para algum lugar, são 2 máscaras, álcool, higienizando tudo. Eu e minha família estamos tendo assim todo o cuidado do mundo. Eu sinto que nós estamos fazendo a nossa parte. E ela está certa em manter o alerta. A gravidez já é considerada um fator de risco para a doença, mesmo ainda com tantas dúvidas na medicina sobre os possíveis danos causados em mães e bebês. A grávida, todos nós sabemos, tem uma queda no sistema imunológico durante a gestação. Então, a grávida tem que se cuidar mais ainda do que as outras pessoas. Ainda não se sabe os efeitos a longo prazo do Covid, nem nas outras pessoas, nem na grávida. E também ainda não se sabe os efeitos que o Covid pode causar para o feto. E como essa criança vai se desenvolver mais na frente. Não se sabe se tem ou não tem efeitos a longo prazo. Uma gestante infectada pela Covid-19 corre sérios riscos de evoluir para uma forma mais grave da doença do que a população em geral. Este infectologista destaca que a grávida deve ficar atenta durante todo o pré-natal, pois a mulher fica com a imunidade mais baixa que o comum. A gestante é suscetível a infecções respiratórias, intestinais, urinárias e outras infecções que são muito comuns no período pré-natal, como toxoplasmose, citomegalovírus e outras. Daí porque é muito importante fazer um bom pré-natal e incluir a observação em relação à prevenção em relação ao Covid, o tratamento. As gestantes que estão sintomáticas, que estão com algum tipo de sintoma gripal, a orientação que a gente dá é que elas façam isolamento social de 14 dias, que elas fiquem em casa durante 14 dias, né? E que se tiver algum exame ou consulta que possa ser reagendado, que possa ser adiado, que elas façam isso. A boa notícia é que no fim do mês de abril, as grávidas e mulheres no período pós-parto foram incluídas no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19. O Ministério da Saúde informou ainda que os municípios vão receber 247 milhões de reais para prevenirem a disseminação da Covid-19 entre as gestantes. De acordo com o governador Flávio Dino, a Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão vai destinar a nova remessa de vacinas contra a Covid também a quem entrou nos grupos prioritários, como as gestantes e as mulheres mães de recém-nascidos. A utilização prioritária dessas vacinas leva em conta grávidas, gestantes, com comorbidades, especialmente pessoas com síndromes de Down e outras medidas que o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, vai tratar no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, que, em nível estadual, é a instância máxima de coordenação do SUS, do Sistema Único de Saúde. E as gestantes, puérperas e outros grupos prioritários começaram a ser vacinados hoje em Caxias. Cláudia Brasil traz mais informações. A vacinação para idosos a partir dos 60 anos e também pessoas com comorbidades a partir dos 50 anos continua aqui no Ginásio de Esportes Governador João Castelo. Agora, na sexta-feira, foram disponibilizadas vacinas para mais outros grupos. O das gestantes, a partir dos 18 anos de idade, as puérperas, que são as mulheres que fizeram parto há pouco tempo, há 45 dias. Essas mulheres podem vir aqui no ginásio Governador João Castelo com a comprovação de que o parto foi realizado, uma carteirinha da maternidade ou qualquer documento que comprove que houve o parto. Elas devem vir também a partir dos 18 anos, os grupos de pessoas com deficiências permanentes. São aquelas pessoas que são deficientes e que essa deficiência ela não pode ser reabilitada. Também pessoas com síndrome de Down a partir dos 18 anos. Esses grupos podem se dirigir com a devida documentação aqui para o ginásio Governador João Castelo, que terão acesso à vacina. Com imagens de Antonioni Júnior, Cláudia Brasil, para a TV Guanaré.
E a gente continua falando de vacinação. Acredite só, olha só, tem gente pensando que por ter contraído o novo coronavírus está imunizado e não irá mais acontecer ou contrair novamente. Mas não é bem assim. Se você é alguém que pensa assim, cuidado. A Fundação Oswaldo Cruz divulgou uma pesquisa atestando que pessoas que tiveram formas leves da Covid-19 podem sofrer reinfecção e, o pior, desenvolver casos mais graves. Acredite, ainda tem gente pensando que por já ter contraído o novo coronavírus, está imunizada e não irá adoecer de Covid-19. Mas não é bem assim. Cuidado! A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, divulgou uma pesquisa atestando que pessoas que tiveram formas leves da Covid-19 podem sofrer reinfecção e, o pior, desenvolver casos mais graves. Esta funcionária pública é um bom exemplo. A primeira infecção ocorreu em março de 2020 e este ano ela foi novamente infectada. Essa reinfecção que eu tive foi muito mais agressiva que a primeira. O meu cansaço foi imenso. A minha fraqueza nas pernas, eu não conseguia nem sequer ir na cadeira de rodas, mesmo com o cilindro de oxigênio, eu não conseguia ir tomar banho. O meu banho era dado no próprio leito, eu não conseguia. O que ocorreu com a Joseni é que ela não desenvolveu imunidade necessária para evitar uma nova infecção. Desde março de 2020, quando teve início a pandemia, os pesquisadores da Fiocruz acompanharam semanalmente um grupo de 30 pessoas. Do grupo inicial, 4 pessoas contraíram o vírus da Covid-19, sendo que algumas foram infectadas pela mesma variante. Por ser uma doença nova, muitos detalhes ainda precisam de estudos, como observa esta infectologista. Como existe um grande grau de desconhecimento a respeito desse tema, o que se tem para falar para essas pessoas é que nunca se sintam seguras porque já tiveram infecção. Isso depende do grau de produção de anticorpos, do tempo que esses anticorpos vão ficar circulando, se esses anticorpos realmente são anticorpos considerados neutralizantes contra os vírus. Tudo isso ainda são perguntas que estão sendo ainda respondidas. A infectologista observa também que algumas pessoas, pelo fato de já terem contraído uma vez o vírus, relaxam em cuidados básicos, como o uso de máscara, higienização das mãos e também do distanciamento social. Achando que não irão mais se contaminar, acabam abrindo uma brecha para a entrada novamente do vírus. Muita gente teve infecção e se acha segura. E a partir daí, então, relaxou nas medidas protetivas. Relaxando nas medidas protetivas, essa pessoa se expôs novamente a novas cargas virais. E o que veio a seguir? Veio a seguir novas sequências de vírus novos, novas variantes. E essa pessoa não estava mais protegida, talvez nem ao vírus antigo e nem a esses novos vírus. E nós já sabemos que mesmo que eu tenha anticorpos ainda protetores em meu organismo, esses anticorpos não servem para me proteger dessas novas variantes. Outro detalhe é que mesmo quem recebeu a vacina pode se contaminar. Nenhum dos imunizantes produzidos contra o novo coronavírus até agora tem 100% de proteção. Ou seja, existe sim possibilidade do imunizado, mesmo após a segunda dose, contrair o vírus e desenvolver a Covid-19. Por isso, mantenha os cuidados. Só assim iremos vencer esta guerra. A Câmara Municipal de Caxias iniciou um ciclo de palestras virtuais em alusão ao Maio Laranja. A campanha tem como propósito fortalecer o referencial teórico e prático dos profissionais da rede de proteção da criança e do adolescente. Para a vereadora Cíntia Lucena, do PP, é dever da Câmara Municipal apoiar as ações de combate ao abuso sexual a menores de idade. Mas nós, vereadores, também nós somos responsáveis também, nós estamos engajados nessa campanha, né? E resolvemos fazer algumas lives ao vivo, algumas palestras pelo link da Câmara. Nani Maia é vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente e destacou que o conhecimento
é uma ferramenta no combate à exploração. Gostaria de agradecer à Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores e vereadoras dessa casa, que prontamente abraçou essa campanha, foram sensíveis a esta causa e concederam esse espaço para que a gente possa estar fazendo essas palestras. E durante todo o mês vai ser promovido palestras com assistente social, com psicóloga, com pessoas do selo Unicef, para que a população seja conscientizada desta campanha. Ela destaca ainda que esse é um assunto que deve ser debatido sem medo. Todos nós podemos ser agentes de proteção. Basta que você denuncie, basta que você não se cale, basta que você se torne um protetor de crianças e adolescentes. O ciclo de palestras virtuais estão sendo transmitidas pelas plataformas do Poder Legislativo e vão acontecer durante todo o mês de maio. Pelo Facebook da Câmara Municipal, disponibilizado um link e você entra nesse link ao vivo. E no próximo bloco, Dança do Lili de Caxias completa 36 anos de existência. E ainda, jogo de queimado vem crescendo no município. Essa matéria será um dos destaques no Giro Esportivo com Vanderlei Araújo. Voltamos em instantes. Estamos de volta, 12 horas e 40 minutos, e eu quero convidar aqui o meu colega Vanderlei Araújo para falar as notícias de esporte de hoje. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Soyara. Boa tarde você de casa que já nos acompanha, que acompanha o Jornal da Guanaré. Então a gente vai falar do esporte e trazer os destaques. Olha só, foi realizada ontem mais uma rodada do torneio do Campeonato Maranhense de Beach Soccer, que está acontecendo a etapa de Urbano Santos, e quem traz os detalhes é Edmilson Coutinho. É isso aí, chegando aqui com notícias de esporte. Começando, falando do Campeonato Maranhense de Beach Soccer de Seleções, realizado ontem lá na cidade de Humberto de Campos, a segunda rodada da fase de classificação. No primeiro jogo, Barreirinha e Moura empataram em 4-4. No segundo jogo, Primeira Cruz 5, Santo Amaro 2. E no terceiro jogo, Humberto de Campos e Presidente Juscelino empataram em 3-3. Hoje, a terceira rodada e última da fase de classificação. Primeiro jogo, 14h30, Barreirinhas e Santo Amaro. O segundo jogo, Presidente Juscelino e Morros. E no terceiro jogo, Humberto de Campos e Primeira Cruz. E hoje acontece o jogo da volta entre Motoclube e Juventude Samas. A partida será em São Luís. Na disputa está tudo igual, porque no primeiro jogo terminou o empate em 1-1 e a gente relembra agora os gols do primeiro jogo, o jogo da ida, que aconteceu no domingo. A bola espirrada, sobrando com o Felipe, ele coloca na frente, tá na cara do gol! Gol! Vai ser autorizado pelo Ranilton Oliveira, vem na O. Vem pra bola, de pé direito, gol do Juventude! Aí, portanto, os gols, primeiramente o gol do Motoclube e o Juventude Samas empatando em seguida com o gol de pênalti de Naô. E em sua última entrevista coletiva, o técnico Toninho Pesso falou sobre o jogo de ida e também falou sobre a estratégia para tentar vencer o Motoclube em casa, jogo que acontece hoje. O adversário muito qualificado, né? Foi uma grande semifinal, digna de semifinal de Maranhense, Motoclube, né? Uma equipe muito bem trabalhada, com jogadores com excelente qualidade, né? Temos a ideia de como vai ser o jogo lá, né? Um jogo muito pegado, um jogo muito forte, que vai ser decidido no detalhe. A gente está preparado para isso, né? Sabemos da qualidade do adversário, então nós vamos em busca dessa semifinal. É a única maneira da gente fazer essa final inédita do Maranhense, é buscar o jogo, né? Um campo neutro, um campo que é bom tanto para as duas equipes, né? Então, com a situação da pandemia, não tem torcida também, que era um fator favorável ao adversário, que é uma torcida de massa. Então, a gente vai buscar esse jogo o tempo inteiro, sabendo da qualidade do adversário, se precavendo também, mas buscando fazer uma grande partida e buscar essa final inédita para o Juventude. Tá aí, portanto, o grande jogo que acontece hoje às 3h30 da tarde. Vale lembrar que o Motoclube chegou à final após 5 vitórias e 2 derrotas na primeira fase, se classificando direto para na primeira colocação, na verdade, se classificando direto para as semifinais.
O Juventude Samas se classificou com 5 pontos no grupo, na verdade, em quinto colocado, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Agora, passando pela segunda fase, o IAP venceu o IAP, passando pela segunda fase, o Juventude Samas venceu o IAP no jogo de ida por 3-0 e em casa, na verdade, na casa do IAP, perdeu lá em São Luís por 2-0 e aí, com 1 gol de saldo, foi para as semifinais. A outra partida de ida das semifinais do Campeonato Maranhense, entre Sampaio e Pinheiro, o primeiro jogo foi 0-0 e o segundo jogo acontece amanhã. Infelizmente, eu fiquei fora do primeiro jogo da semifinal diante do Pinheiro. É muito difícil, é complicado, a gente sofre mais quando a gente está fora do que dentro de campo para ajudar meus companheiros, porque a gente de fora não pode fazer nada, mas a gente vem trabalhando. Trabalhamos bem esses dias aí da semana, vamos continuar trabalhando, porque sabemos que sábado, diante do Pinheiro, a gente tem uma guerra. Para a gente é uma final, que a gente tem que fazer um bom jogo e conseguir o nosso objetivo, que é passar. Claro que sempre com muita humildade e respeito ao nosso adversário. A gente sabe que o Pinheiro tem uma grande equipe, grandes jogadores lá também, mas a gente tem que entrar focado nesse jogo, fazer um bom jogo para a gente conseguir avançar a final. A gente sabe que não vai ser difícil, mas temos todas as condições de avançar e esse é o nosso objetivo. Com muita fé em Deus e muito trabalho, vamos conseguir para a gente chegar na final e conquistar esse título tão importante para a gente. E ainda no futebol, foi realizado ontem mais um amistoso pela equipe do Maranhão, aqui de Caxias, que vai jogar no Copão Coque, que já começa hoje com a primeira rodada de jogos. Edmilson Coutinho. Já no Copão Coque Regional de Veteranos, será realizado 3 jogos neste final de semana. Na cidade de Governador Nunes Freire, no estádio Palmeirão, às 16 horas, a equipe do União Master enfrenta o Noma, que é o Nova Olinda. Já na cidade de Lago da Pedra, no estádio Valdizão, 9 da manhã, o Lago da Pedra vai receber a seleção de Conceição Lagoaçu. E fechando a rodada de final de semana, na cidade de São Mateus, é a vez da seleção de São Mateus receber o Ajax Coque de Vitorino Freire, às 16 horas, no estádio Pinheirão, inclusive com a arbitragem do caxiense Márcio Melo. Exatamente, Márcio Melo que vai comandar esse jogo lá na cidade de Pinheiros. E o Maranhão fez mais um jogo amistoso, desta vez contra a equipe do Bet 777 de Mauricélio. Esse jogo foi realizado nesta última quinta-feira lá no CT do Sabiá e o Maranhão venceu por 2-1 com gols de Frank e Raul. Para o Betis, descontou o Marconi. E o Maranhão volta a campo neste sábado, desta vez lá no CT do Sabiá, às 16 horas, contra a seleção de Coelho Neto. Verdade, Edmilson, tá aí, portanto, boa sorte para a equipe do MAC aqui de Caxias. Agora vamos falar novamente sobre a modalidade que tem crescido na cidade de Caxias. Na semana passada, a gente mostrou uma reportagem com as meninas do Queimado e agora a gente traz novamente com Julimar Silva e Júnior Leite uma reportagem sobre o Queimado, mas agora o time masculino mais premiado de Caxias. Na semana passada, nossa reportagem mostrou que a base feminina, um time de Queimada, no bairro São Francisco, tem inspirado mulheres de diversas faixas etárias. Um exemplo é este time no bairro Ponte, os integrantes do SCAMP. Aliás, o nome do time tem um significado muito importante de coletividade. O nome SCAMP faz a unidade dos bairros, né? A gente pensou, porque nós temos jogadores de vários bairros. Então, o que foi que a gente pensou? Como é que a gente vai homenagear os jogadores que estão aqui, não só do Salobo ou do Ponte. Então a gente pegou e fez SCAMP, que significa o quê? SCAMP significa Salobo, Caldeirões, Campo de Belém e Ponte. Treinando na rua e disputando com outras equipes nos bairros, em 2 anos valorizando a prática esportiva, renderam ao SCAMP 7 títulos de campeão e 5 de vice-campeonato.
Antigamente, o queimado é uma recreação. Então, a gente está percebendo que daqui uns tempos ela vai virar um esporte mesmo, entendeu? Tem alguns estados, como o DF, lá já é esporte mesmo, entendeu? Já é esporte. Eu acredito que daqui uns 5 anos, 10 anos, vai ser esporte até olímpico. Os treinos adentram a noite e carrega a essência de um esporte disputado nas ruas da cidade. Quem faz parte do time só vê horizontes de crescimento, que para além de promover apenas uma disputa, o esporte integra, inclui e permite a socialização. O jovem sem esporte praticamente não é nada. A gente sempre tem que procurar algo para poder se fortalecer e também para poder incentivar a nova geração que está chegando. A pandemia deu uma diminuída nas atividades. Afinal, a saúde de todos precisa ser preservada. Mas, aos poucos, os treinos estão de volta para que as atividades voltem em breve com força total. O nosso treino não parou, entendeu? E a gente sempre, eu peço para eles tomar as medidas, entendeu? Da prevenção. É com máscara, é com álcool gel e tomar muito cuidado, porque a gente sabe que essa pandemia, infelizmente, está tirando muitas vidas. Tá, e portanto, essas foram as notícias do esporte de hoje. Muito interessante, né, Soyara? O queimado aí, integrando aí o masculino e o feminino. É realmente um esporte que conquista muita gente. O queimado marcou minha adolescência. Nada profissional, mas é um jogo muito bom e divertido e fico feliz em ver equipes tornando o esporte cada vez mais profissional. Obrigada, Exatamente. Vanderlei. Obrigado, Soyara. Obrigado a você de casa e até amanhã. O projeto Mulheres Fiquem por Dentro da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres teve sua segunda live. O evento contou com a participação de Mônica Gomes, coordenadora de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias. O projeto da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Mulheres Fiquem por Dentro, que visa por meio de lives esclarecer mulheres, mães e público em geral sobre a Covid-19, é alusivo também ao Dia das Mães. No sentido de evitarmos esta doença tão devastadora e, ao mesmo tempo, não só evitar, caso alguém seja cometido, sabermos como tratar, o que fazer quando somos acometidos pela infecção do coronavírus. Nessa terça-feira, a live com o tema Panorama Epidemiológico da Covid em Caxias, a coordenadora de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, Mônica Gomes, foi a convidada. O município se adequou à pandemia, ele se adaptou, ele expandiu serviços. Desde março de 2020 nós estamos enfrentando, nós já mudamos, nós já planejamos, já alteramos os planos, né? Porque nada é estático. Portanto, a programação ela vai modificando conforme a evolução dos dados. E assim a gente vem conseguindo resultados exitosos. Mônica Gomes lembrou que se tornou uma rotina em Caxias o trabalho de conscientização da população sobre a importância da vacinação. A população precisa participar desse processo, ela precisa ser corresponsável por todo o enfrentamento ao Covid. Sozinha a saúde, a prefeitura, a Secretaria de Política das Mulheres, nós não vamos conseguir. Então, se não houver esse envolvimento, nós não teremos como enfrentar adequadamente o Covid. A coordenadora destaca que, embora algumas cirurgias de urgência ainda sejam realizadas, a prioridade do momento é o Covid. O nosso pedido é que a população se envolva nessa programação, que ela enfrente o Covid junto com a gestão municipal, porque é a única forma que nós temos de ter êxito, né? Como? Diminuindo o número de casos positivos, voltando à normalidade, a vacinação vem avançando. Senadores aprovaram a prorrogação por 1 ano da suspensão do pagamento de parcelas do FIES, previstas em lei sancionada no passado por causa da pandemia. O prazo começa a ser contado em 1º de janeiro de 2021. O objetivo é manter os jovens matriculados nas faculdades e universidades, mesmo com as dificuldades financeiras provocadas pela pandemia do coronavírus. E a maternidade Carmozina Coutinho recebeu uma doação de fraldas realizadas pelo Armazém Rio Piranhas. Esta já é a 2ª vez que a empresa privada realiza doações para o município.
A maternidade Carmozina Coutinho recebeu a doação de fraldas realizadas pelo Armazém Rio Piranhas, uma empresa caxiense que também está colaborando com o setor público e com pacientes da maternidade que são oriundos de famílias carentes. A direção da Unidade de Saúde destacou a importância dessas iniciativas solidárias, feitas por empresários caxienses. Foi realmente bastante relevante, porque a gente utiliza bastante aqui na maternidade, tanto na UTI como na unidade intermediária, e até mesmo aquelas mães que muitas vezes vêm ter bebê e não tem nada de enxoval. Então a gente foi assim, realmente a gente ficou muito feliz, né, com essa doação, e vai nos ajudar bastante mesmo com esses kits que a gente recebeu hoje. Há poucos dias, a mesma empresa doou materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saúde. E em outra ocasião, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias, a CDL, também realizou doação de materiais de limpeza. Uma das danças típicas de Caxias, fundada pelo produtor cultural Raimundo Nonato Pelé, celebrou esta semana 36 anos de existência. A dança representa a cultura local, demonstrando como vivem e como trabalham as pessoas que lidam diretamente com o trabalho do campo no Nordeste brasileiro. A dança do Lili é uma dança típica, genuinamente caxiense. As canções e os movimentos foram criados, inspirados nas atividades desenvolvidas pelo homem do campo. Vamos dançar o Lili, eu vou dançar, vamos dançar o Lili, porque é uma dança popular. Há 36 anos, a dança do Lili foi criada pelo produtor cultural Raimundo Nonato da Silva, muito conhecido em Caxias e região como Pelé. Caxias necessitava de uma dança típica para poder representar. Porque Caxias já teve muitas danças. Aí os pessoal, com o passar do tempo, foi passando por aquele momento difícil, foram falecendo e não repassava as memórias da dança. Aí nós criamos uma dança típica representando a nossa riqueza da nossa zona rural, a riqueza do interior, para poder representar. A dança do Lili tem mais de 40 integrantes e é um projeto social que, por meio da cultura, ajuda jovens em situação de vulnerabilidade e trabalha a prevenção das drogas e outros problemas que afetam a juventude. A dança do Lili tem divulgado amplamente a cultura maranhense e caxiense em cidades e estados vizinhos. E até Rio de Janeiro, a nossa dança já fez participação, representando o Maranhão, porque a gente leva o nome da nossa cidade. E o nosso mestre Raimundo Nonato da Silva, o Pelé, ele já é conhecido nacionalmente, no Brasil todo, pela dança do Lili. Que linda! E olha só, a gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã na edição de sábado do Jornal da Guanaré. Fiquem agora com o programa A Hora do Povo.